Eu acho que eu já vivi muito tempo essa pedra rolando para baixo e a pedra rolando para cima. Momentos que você está lá subindo e as coisas estão acontecendo, e você fala, agora vai. E aí quando você vê e você nem entende o que está acontecendo. Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Cláudio Piragini, esse é o podcast da semana, é o podcast de liderança da Igreja Evangélica Quírios. E é um prazer ter você aqui no nosso canal. Espero que, se você estiver pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar seu comentário e apertar o sininho para receber uma notificação, porque toda semana tem ou uma entrevista ou um bate-papo aqui sobre liderança, que já estamos aí, acho que no 4º ano, né? Começamos na pandemia e não paramos mais. E hoje o tema é muito importante, é um tema difícil, talvez não seja o seu tema agora, mas eu tenho escutado muitas pessoas que estão passando por esse momento na sua vida, que é o tema de hoje, né, para nós, é recomeçar. Vamos lá, vamos falar sobre recomeços, né? A vida exige de nós recomeços. Não é legal falar sobre isso, mas depois que nós passamos por uma pandemia e passamos por tantas perdas, tantas dificuldades, nós estamos num recomeço. Parece que não é bem assim, mas há 2 ou 3 anos atrás, a gente estava praticamente 3 anos atrás fechados, né? Sem poder sair de casa, muitas pessoas doentes, muita gente com sequelas. E a gente está nesse processo de recomeçar. Tem gente que teve perdas da sua empresa, tem gente que teve problemas financeiros, teve pessoas que prosperaram muito também, mas teve muita gente que teve problema no ministério, na igreja, perdas de membros. Recentemente, conversando com um amigo, ele me contou que um pouco antes de começar a pandemia, ele tinha aberto uma empresa e usado todos os recursos que ele tinha para começar essa empresa. E 2, 3 meses depois, quando ele estava ainda startando a empresa, veio o lockdown e aí ele não tinha mais o que fazer, a empresa não aguentou. E aí volta-se, né? Parece que é um retrocesso, é uma queda, e a gente às vezes fica preso nisso, né? A gente tem muitos revés, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um relacionamento que não dá certo, às vezes é uma amizade que acaba, porque a gente precisa recomeçar. A vida tem esses recomeços e tem muita coisa que não dá certo. Existe na mitologia grega um mito chamado mito de Sísifo, que eu acho muito interessante isso. É uma das histórias mais conhecidas na mitologia grega. Ela trata a respeito de uma punição que esse rei chamado Sísifo recebeu dos deuses, né, na mitologia grega. A punição era o seguinte: ele tinha que passar o resto da vida dele rolando uma pedra enorme até o topo de uma montanha. Mas apenas para que, quando ele vê a pedra chegando lá no alto, no topo, ela volta para rolar para baixo. E repetindo esse ciclo para o resto da vida dele. O que essa história quer dizer? Ela quer mostrar para nós essa dificuldade da vida. Ela é uma história interpretada, é uma metáfora, né, desse resumo de lutas que a gente passa, né? Primeiro que parece que a vida às vezes é um trabalho inútil. Você acha que você está indo lá no topo da montanha e daqui a pouco algo acontece. Você acha que está vivendo um tempo maravilhoso, teu filho começa a ter problemas. Você está prosperando, vem o desemprego. Você está vivendo um tempo muito bom na sua vida financeira e começa a ter problemas na sua saúde. E assim ela vai simbolizando essa futilidade da atividade humana, esse cansaço que a gente lida o tempo todo fazendo, né? E a gente vai lá, trabalha, chega num patamar, daqui a pouco vem um problema, uma dificuldade, e tudo vai lá para baixo. E apesar dessas dificuldades, né, nessa mitologia, essa história da pedra determinava esse absurdo da existência humana, né, que é esse pensamento que a gente tem dentro de nós, do tipo, mas por que isso aconteceu? Por que agora que eu estou num momento tão bom, a pedra está rolando para baixo de novo, né? E parece que não tem fim. Um dos grandes filósofos, chamado Albert Camus, você já deve ter ouvido falar ou lido, ele vai explorar esse conceito e vai usar essa metáfora, essa história, para argumentar dessas dificuldades da nossa vida
mas a necessidade de viver, né? Empurrar a pedra para cima de novo com determinação, porque no caso da história, Sísifo nunca parava de empurrar, ele sempre recomeçava a empurrar, a pedra rolava, mas ele ia de novo. E o Albert Camus vai interpretar isso para nós, dizendo, olha, a vida é assim, a gente vai ter esses revés, mas a gente não pode perder a determinação e mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis, a gente deve realmente desafiar os nossos limites e continuar tentando. Isso é uma palavra poderosa para nós, né? Principalmente depois de passar por alguns revés e algumas perdas. Talvez hoje você esteja vivendo algumas perdas. Essa semana, conversando com algumas pessoas, isso deu origem ao podcast, 2 ou 3 pessoas que me procuraram falaram de perdas, né? Da igreja enxugar depois da pandemia, do trabalho, como eu contei agora, da perda de uma empresa nova que surgiu e acabou não dando certo. E eu tenho algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Eu escrevi 10 coisas que eu acredito que eu possa te ajudar a recomeçar. Por quê? Desse tempo todo que eu pastorei, há 30 anos, eu acho que eu já vivi muito tempo essa pedra rolando para baixo e a pedra rolando para cima. Momentos que você está lá subindo e as coisas estão acontecendo, e aí você fala, agora vai. Né? Tem até um hino que eu brinco lá em casa que fala assim, o tempo de cantar chegou. Aí fala, oh, aleluia, o tempo de cantar chegou. Né? E aí quando você vê, de repente você está com alguma perda, alguma tristeza, algum relacionamento que não está prosperando, alguma coisa que não está indo para frente e você nem entende o que está acontecendo. Então eu escrevi para mim mesmo, outro dia, 10 princípios para restartar. Toda vez que eu vou restartar, eu quero pegar esses princípios e olhar para eles. E hoje eu queria compartilhar esses 10 princípios com vocês. Você que está precisando restartar alguma coisa na sua vida, alguma área da sua vida. Primeiro princípio, vamos lá, sem mais delongas. Primeiro princípio, reconheça os recursos que você tem mesmo na dor e na perda. Uma das coisas que a gente percebe quando a gente perde, a gente fala assim, puxa, minha vida acabou. Esse amigo que falou sobre essa perda da empresa, ele falou que chegou um dia que ele pensou até em se matar. E aí, de repente, quando ele estava pensando nisso, ele falou assim, bom, meus pais vieram da roça, foram muito mais humildes e eles passaram muito mais dificuldade que eu, tiveram muito mais problemas e nunca pensaram em tirar sua própria vida. Eu achei interessante isso porque esse é um dos meus primeiros princípios, é reconhecer o que você tem, mesmo apesar da dor. Você perdeu lá a empresa, você perdeu um relacionamento, mas você tem saúde, você perdeu um pouco da saúde, mas você tem recursos, você tem família, você perdeu um pouco perdeu o relacionamento familiar, ele está com crise, mas você tem às vezes recursos, saúde, e tem um emprego, eu não sei. Você tem força física, você tem disposição, você ainda é jovem, você é mais velho, mas ainda tem muita coisa para fazer, tem tempo ainda na vida. Tudo isso eu acho que vale a pena a gente olhar o que a gente tem. Né? Então, reconhecer os recursos que a gente tem. Porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho mais nada, eu perdi tudo. Mas você tem filhos, você tem esposa, eu perdi, eu não tenho mais esperança na vida porque eu estou sem dinheiro. Mas você tem conexões, você é um bom profissional, você sabe trabalhar, você não está, graças a Deus, né? Talvez não está preso a uma situação que você não pode se levantar e que depende dos outros. E mesmo assim a gente vê gente que está presa a uma situação que depende dos outros, que consegue olhar dentro dessa situação alguns recursos que sobraram para viver. Então reconheça o que você tem de bom, reconheça o que você tem mesmo apesar da perda. E daí você vai começar o seu restart. Segunda coisa que eu acho muito importante, não se prenda ao tempo. A angústia maior do recomeço para mim é pensar, vai demorar muito. Para eu chegar onde eu estava, vai um tempão. E o tempo é angustiante, porque tempo é escasso, né? A gente não tem tanto tempo, né? O tempo não é um bem renovável. Você não pode renovar o tempo passou e acabou. Mas eu tenho aprendido nos meus começos que a gente fica preso a essa questão do tempo, que vai demorar, mas às vezes é mais fácil
é mais rápido do que a gente imagina. Deus entra com providência, uma ligação, um telefonema, uma conexão, uma porta, uma pessoa, uma música que emplaca, um poema que viraliza, um meme que estoura na internet. Isso pode trazer um resultado que vai te levar lá para outro extremo, muito além do que você estava. Então isso é uma coisa interessante. Não deixe que o tempo te prenda, né? Pode demorar? Pode. Se demorar, pode fazer parte. Mas também pode ser mais rápido do que você imagina. Quando eu tive que recomeçar, no meu ministério eu tive que mudar várias vezes aqui na igreja de prédios e refazer prédios e construir. E toda reforma parece um recomeço, né? Vamos pintar de novo, vamos destruir para construir. E eu me lembro que quando nós mudamos para o prédio novo, eu ficava pensando assim, vai demorar tanto, a gente demorou tanto para fazer o velho, e agora esse aqui que é maior, é o dobro, ixi, se for ao mesmo tempo vai demorar demais. E assustadoramente era maior, mas os recursos também eram maiores, as condições foram maiores, e a gente conseguiu fazer mais rápido do que o antigo. Então não se prenda ao tempo. Pode demorar, pode, mas pode ser mais rápido, você não sabe. Isso pode acontecer, mantenha a esperança em alta. Terceiro, tem a ver com isso. Só começa quem tem coragem. Você precisa se dar a chance de restartar e precisa se dar a chance de errar também. Porque às vezes a gente se cobra muito, né? Você planejou, você estudou, você preparou, você tentou fazer o que você podia de fazer de melhor, mas na verdade aconteceu, não deu certo. E aí você perde a coragem, você fica vivendo aquele trauma para o resto da vida, você fica, infelizmente, existe sim essa questão pós-traumática aí, que é muito complicado para a gente viver, que depois de uma perda, depois de um luto, depois de um sofrimento, você acaba ficando preso a isso, mas você só vai conseguir restartar se você tiver coragem. E é preciso de coragem para recomeçar, você precisa encarar isso, dizendo, olha, eu vou me levantar, eu tenho condição, eu tenho recursos, eu tenho saúde, eu tenho tempo, eu tenho amigos, eu tenho pessoas conhecidas, eu tenho família e coragem para usar tudo isso para você recomeçar. A questão aqui da coragem que eu quero trabalhar é que às vezes a gente fica preso ao trauma. E o trauma gera medo, né? E o medo nos prende, o medo não nos deixa avançar. Então, olha para a tua vida agora e levanta a tua cabeça. Vai recomeçar? Começa com coragem, acredita que pode dar certo, né? Vai fazendo isso com todo o teu coração. Lembre-se o que você faz que traz mais resultados. Então, quando você vai começar, um outro princípio que eu tenho, e esse é o quarto princípio, é olhar aquilo que você é bom. Tem gente que é muito bom em relacionamentos, independente do que você trabalha. Né? Tem gente que é muito bom em vender, tem gente que é muito bom em arrumar coisas, tem gente que é muito bom em liderar, tem gente que é muito bom em conexões, eu não sei. O que você faz que você é bom? Lembrar do que você faz e que você é bom pode ser um recomeço. Né? Talvez você não vai começar de novo onde você estava, mas foi isso que você fazia que te levou até onde você estava. Então, às vezes, a gente perde de vista isso. E a gente começa a ter os sentimentos do tipo, eu não faço nada bem. Tenho certeza que alguém que vai ouvir esse podcast já sentiu assim alguma vez. Eu não faço nada bem, não tem nada bom, tudo que eu faço não dá certo, não adianta. E você começa a acreditar nessas coisas e você esquece os seus valores. Então, invista nos seus pontos fortes. Invista naquilo que você sabe fazer. Você é um bom servo, você tem coração de servo, você sabe servir, você sabe trabalhar, você não se importa em ajudar. Essas são suas qualidades que vão destacar você. Então vai começar talvez numa outra empresa, vai recomeçar talvez numa outra um momento da tua vida, numa outra fase profissional, mas os pontos fortes que você tem estão aí com vocês e esses são os mais importantes que você deveria investir. Essa é muito importante. Então, vou repetir os primeiros 4 para a gente entender. Reconheça os recursos que eu falo, saúde, graça, bênção. Não se prenda ao tempo. Tenha coragem para recomeçar. Você não lembre-se o que você o que você faz bem. Invista nos seus pontos fortes. E 5, você não é o que está passando. A sua situação não te define. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Você está numa posição agora, mas você não é essa posição. Você não é um desempregado, você está desempregado. Você não é um falido, você está falido. É diferente eu ser de eu estar.
né? Estar é um momento, é passageiro, é temporário, não é para sempre. É aquilo que você... Ser é aquilo que você realmente é a sua identidade, a sua essência. Eu posso estar sem igreja, mas eu não vou deixar de ser pastor, porque pastor é o que eu sou, entende? Você pode estar desempregado, você pode estar sem sua empresa, mas empresário é o que você é, vendedor é o que você é. Isso é importante, porque às vezes a gente começa a confundir a nossa situação com a nossa posição. A nossa situação ela pode mudar. Hoje eu posso estar solitário, mas eu não sou uma pessoa solitária. Eu posso estar doente, mas eu não sou uma pessoa doente. Isso é diferente. Meu corpo pode estar doente, mas eu vou ter que enfrentar essa doença porque eu emocionalmente, em todo o meu complexo como ser humano e como pessoa, não sou doente, eu estou doente, mas eu vou, perdão, eu estou passando por uma enfermidade, mas eu não sou uma pessoa que se define como uma doente. Isso é muito importante para nós. Parece uma mudança pequena, uma mudança simples, mas ela vai determinar muito a tua força. Porque se eu sou, não tem o que eu possa fazer, eu sou. Agora, se eu estou, esse é um tempo, isso vai passar. Sexto, engula um pouco o orgulho. Não tem como você recomeçar sem que você comece a fazer o que precisa ser feito. E às vezes é difícil, que você fala, eu já passei por essa fase e agora eu vou voltar de novo a fazer isso. E aí é onde eu acho que tem muita gente que se perde, porque ele já quer voltar sentando na cadeira que estava sentado antes. E de repente não tem mais essa cadeira para você. Então você tem que engolir um pouco o orgulho, você tem que começar da onde você estava. Você tem que entender que lá não dá para começar, perdão, da onde você estava e tem que ir para onde você precisa fazer o que tem que ser feito. Então, às vezes a pessoa fala, olha, eu não tenho um cargo igual você possuía antes, porque você antes tinha o cargo de gerente, de diretor da empresa, de dono da empresa. Então, ele não vai te dar, ele é o dono, ele não vai te dar a empresa para você. Mas eu tenho uma pessoa aqui que eu preciso que faça tal coisa. Tá bom, então eu vou começar, vou usar meus pontos fortes, vou engolir um pouco o meu orgulho e vou fazer o que tem que ser feito para poder recomeçar. Isso é muito importante para nós, porque muita gente fica perdendo os recomeços e as chances de recomeçar porque quer voltar aonde estava no começo. E você não vai conseguir, você precisa fazer o que precisa ser feito. Né? Sétimo, fé. Aí é importante. Coragem é a força para você fazer aquilo que precisa ser feito. E a fé é confiar no Senhor, obedecer o que Ele tem falado a você e caminhar na direção do que você acredita. Tem muita gente que perdeu a fé. Ela não acredita mais. E aí não adianta, não importa as oportunidades que se abram, não importa os convites que sejam feitos, não importa as opiniões que sejam dadas, eles vão perder o seu destino. Eles não vão conseguir fazer aquilo que precisava ser feito. Então, preste atenção, a fé é importante. Você passou por um revés? Olha, todo mundo passa. Lembra que eu comecei falando do mito, de Sísifo, depois eu falei sobre Alberto Camus, lembra? Porque é um paradoxo da vida. Todo mundo vai ter perdas, todo mundo vai ter momentos de dificuldades. Uma pessoa está bem numa área, mas a outra área está ruim. E você precisa ter fé para você encarar, para você ter força para rodar a pedra para cima de novo. Senão você não vai conseguir rodar. Então hoje eu quero dar uma palavra para você que está perdendo a sua fé. Quantas coisas boas já aconteceram? Quantas vezes você já viveu promessas, livramentos, oportunidades, portas abertas, milagres que foram definindo você. E agora você passou por uma perda grande, passou por um problema grande, restarta, recomeça a tua fé. Lembra que a fé, ela vai te impulsionar na direção que você precisa ir. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, é a fé que vai fazer a gente ir nas coisas que realmente importam, que Deus quer realizar na nossa vida, que Deus quer que a gente faça nesse momento. O oitavo, siga um pouco seus instintos. Ou seja, quando a gente vai recomeçar, a gente, lembra que eu falei do tempo? O tempo vai cobrando a nossa vida, a gente vai ficando agitado, a gente vai querendo fazer as coisas e tal, e a gente acha que vai demorar muito, e de repente a gente começa a ir pelo impulso. E pelo impulso é diferente de ouvir o seu instinto.
O impulso é aquela coisa emoção, vamos fazer, preciso resolver. Aí você entra em mais dívida, entra em mais problema, você quer achar um negócio que vai ser a porta mágica que você vai abrir, vai te levar para uma outra dimensão de vida, mas nem sempre ela existe. Então, o meu conselho é você escutar um pouco o seu coração, é seguir o seu instinto, é dizer, olha, isso aqui parece pequeno, mas pode dar certo. Isso aqui é uma casa humilde, mas não é a casa que eu tinha, mas tem potencial. Eu consigo ver coisas que eu posso melhorar. Esse relacionamento aqui não vai dar certo, não é o que eu quero. Eu estou fazendo isso pelo desespero. Então não adianta eu perder tempo com isso. Eu vou investir mais tempo nisso, que eu sinto que o instinto vai falar. Quando eu falo instinto, às vezes parece esquisito, né? Mas eu me lembro de uma vez que perguntaram para um diretor de uma empresa, dono de uma empresa, como é que ele escolhia os negócios, né? Como é que ele sabia que algum negócio também não era bom? E ele disse, eu sinto aqui. Achei interessante isso. Nunca mais esqueci isso. Por quê? Porque, na verdade, às vezes você sente uma sensação de que aquilo não é legal. E isso é uma coisa que a gente nunca vai entender. Tem o seu inconsciente, tem as suas experiências passadas, tem a sua memória, tem sua mente, tem os detalhes que a sua percepção percebeu, que às vezes a sua mente nem teve condição de processar ainda, mas que ela já percebeu, e ela vai gerando esse sentimento que eu estou chamando hoje de instinto, mas algumas pessoas poderiam chamar de impressão, sabe? Sentir aquele momento. Às vezes você está numa conversa e fala, isso não vai ser legal, você já sentiu que não vai ser legal. Então, siga os seus instintos. Nono, busque conselhos. Mas como assim eu vou seguir meu instinto e vou buscar conselhos? É porque às vezes a gente está impressionado mesmo, a gente está cansado, a gente está triste. E uma palavra de uma pessoa pode te levantar, alguém que te conhece pode te dar uma dica, pode fazer você enxergar as coisas por outro ângulo. Então é importante a gente buscar conselhos de quem realmente entende. Eu não estou falando de conselhos de pessoas que vão massagear o seu ego, ou gente que é seus amiguinhos. Não, eu estou falando de pessoas que são realmente importantes, que já tiveram algum tipo de sucesso, que estão conseguindo ter resultados na área que você quer ter e que podem mostrar para você coisas que você não consegue ver. Ao mesmo tempo que você está seguindo o seu instinto, você também está usando outros pontos de vista. E os pontos de vista podem te ajudar a enxergar as oportunidades que você não consegue ver. E para terminar, o 10º, força. Você consegue. É isso. Tenha força. Volta a empurrar a pedra para cima. Você consegue. Lembrando que a vida vai ser assim para sempre. Você vai estar com a pedra lá em cima e às vezes alguma coisa vem na sua vida que você não consegue entender, uma perda bem no momento que você estava tendo maior sucesso e assim vai acontecer. Mas você precisa ter força. Você consegue. Vou fazer um resumo aqui dos 10, então, os 10 princípios para restartar. Primeiro princípio, reconheça os recursos. Não se prenda ao tempo. Coragem para recomeçar, para restartar. Invista nos seus pontos fortes. Sua situação não te define. Engula um pouco seu orgulho. Fé. Siga um pouco seus instintos. Busque conselhos. E força. Força, você consegue. Vai ter que desgastar. Mas eu estou muito cansado, eu já não aguento mais. Não está não. Você está falando para você que está cansado, você está dizendo para você, o teu corpo está assimilando. Mas tem muito aí, muito de Deus, muita energia dentro de você. Eu creio que muita gente hoje está recomeçando. E entenda que recomeçar não é uma coisa sua, não é uma coisa que só você, todos nós, em alguma área da nossa vida, precisamos recomeçar às vezes. Pode ser que não seja hoje, pode ser que seja amanhã, pode ser que já foi ontem e você já está no meio do processo, mas todos nós estamos nesse processo aí de empurrar a pedra para cima e de repente ela rola para baixo. Mas uma coisa que eu gosto de pensar que não está no mito, né, mas que eu gosto de pensar, é que você empurra a pedra para cima, ela rola para baixo. Mas ela nunca vai rolar até o final.
Você nunca vai voltar até o final. Você vai conseguir parar na metade e a montanha vai subir mais, vai crescer sozinha e você vai rolar mais para cima e você vai rolar e cai de novo, mas você já não está mais lá embaixo. Ou seja, você não é mais o que você era, mas ainda não é o que você quer ser, mas está no meio do processo, está em construção. Continue fazendo. Eu espero hoje ajudar muita gente aí que está recomeçando e o meu desejo do coração é que você medite nessas 10 princípios que eu escrevi para que você possa perceber que eles fazem sentido, que às vezes a gente não vai recomeçar porque a gente acha que não tem recurso nenhum e a gente está cheio de coisas boas. Não tem mais algumas coisas, mas tem muitas outras. E a gente não vai começar porque a gente fica com medo do tempo e fica adiando. Ah, não tem mais tempo para isso, não tem mais idade para isso. Ah, não dá para fazer uma faculdade. Aí você vai lá, tem gente se formando com 70 anos na faculdade, 60 anos na faculdade, 80 anos na faculdade, porque a gente fica preso no tempo. E essas coisas são importantes para você. Creia, força, fé, coragem. Né? Deus não desistiu de você. Joga a rede de novo, tenta mais uma vez, acredita que é possível, porque eu creio que você vai recomeçar. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha aí uma semana de graça e paz. Não esquece de compartilhar para alguém que você sabe que está recomeçando. Pode ser útil para essa pessoa. E tudo quanto fizer, prosperará.